Aqui quem fala é Lucas Arantes, do programa História da Arte Online. Estou aqui com Dante Velloni para que a gente possa falar sobre história da arte, sobre história, sobre literatura, sobre artes plásticas. Renato, vamos lá, professor. Gostaria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre a arte rupestre da Serra da Capivara. Então vamos começar com a pergunta da Renata, depois eu começo com você. Ok. É o seguinte, em relação àquele tipo de manifestação que aconteceu na Serra da Capivara, nós temos que inseri-la num pacote. O pacote é o neolítico. O pacote dessa arte, embora ela seja rupestre, ela é uma arte que esteja na caverna ou nas cavernas, o período da produção dela é o período que refere-se em outros lugares do mundo desculpa se eu falei o paleolítico, se eu falei paleolítico, eu me confundi. É o neolítico, viu? Porque existe o paleolítico superior e o neolítico. A arte feita e desenvolvida na Serra da Capivara, ela ainda está, embora a doutora Nise, eu perdi o nome da doutora, da pesquisadora principal lá, talvez você saiba, vai se lembrar, porque pelo jeito você gosta, né, a Serra da Capivara, as pesquisas ainda estão muito em andamento, né? E ocorreu no Brasil um problema muito sério que perdeu-se muito da credibilidade dos sítios no Brasil. Embora parece que o sítio da Serra da Capivara não mantém um padrão de realidade de verdade. Porque aconteceu no Brasil muita coisa que apareceu como arte rupestre. Ela poderia ser chamada e tratada como arte rupestre, mas acabou sendo produzida agora recentemente. Algumas pessoas com interesse comercial começaram a chamar artistas para fazerem lá rabiscos e anotações em cavernas. Tinha lá uma gruta na fazenda, e o sujeito queria fazer uma pousada, e aí começou a aparecer muito da arte rupestre. A arte rupestre não diz que necessariamente seja pré-histórica. Então, algumas delas foram feitas exatamente para trazer um público para aquela pousada construída naquele lugar. Olha, aqui tem um sítio arqueológico. Aí chega lá, tem imagens paleolíticas ou neolíticas, porque essas imagens que tem na Serra da Capivara já são neolíticas. Por que neolíticas? Porque elas já têm uma simplicidade, uma geometrização, uma simplificação da imagem. Ela não é uma imagem como foram criadas as imagens do Neolítico há aproximadamente 40, 30 mil anos antes de Cristo. Aliás, nem precisamos falar antes de Cristo, falamos de 30 mil anos atrás, né? Porque 2 a mais ou a menos não modifica muito para esse tanto de ano. E, portanto, já a manifestação na Serra da Capivara é uma manifestação já com características formais do Neolítico. Quando há eu não sei, porque nós conhecemos menos ainda, porque o que se conhece da Serra da Capivara, salvo essas imagens, se conhece pouco da dinâmica dessas grutas onde se encontram, os vales onde se encontram esses desenhos. Então, ela se resume assim, não se sabe se possivelmente, porque tudo que se fala de pré-história, isso eu sempre nas minhas aulas eu sempre menciono. Olha, tudo sobre pré-história, não adianta você brigar, não, era assim, era assado. O que pode ter resposta técnica, isso sim. Por exemplo, muita gente fala, foi feito com sangue. Isso já, a ciência já não. A ciência diz, não, eram terras queimadas, que ficam avermelhadas, com gordura de animal. Porque o sangue, como você sabe, a partir de
umas 2 horas depois, nós todos temos experiência com machucadinho ou outras coisas diversas, que você mancha um tecido, passa algumas horas depois, ele é marrom, ele vai ficando escurecido, um marrom muito intenso. Então, não se preserva aquele vermelho da pintura lá das cavernas com o sangue. A pigmentação do sangue não se mantém, né? Portanto, era feito com terras diferentes. Mas como é que ele queimava a terra para fazer? Não, ele trazia... Veja como é uma dinâmica, né? Ele trazia, o sujeito lá trazia troncos de raízes secas de árvore à beira da sua caverna e mantinha ali o fogo. O fogo era mantido constante para não perder. Ele não podia levar o fogo para dentro da caverna. Isso ele não podia. Eles aprenderam já isso. Inclusive, eu apresento nas minhas aulas, algumas lamparinas que eles desenvolveram com tutano de osso de bison, o equivalente a um boi, enfim. Né, os bisons, na Europa aconteceu isso. Então, aí essa lamparina com um pedacinho de madeira embebido na gordura, ela não faz fumaça, porque lá dentro, onde eles ficavam, lá a muitos metros fundo, por causa do frio, etc., das intempéries, lá não podia fazer fumaça, porque a fumaça não tinha vento, e a fumaça não saía mais de lá, morriam asfixiados, intoxicados. E, portanto, tudo que se fala sobre a pré-história é sempre suposição. É claro, nós vamos nos pautar nas bibliografias. Né? Aquele toco que vinha com um pedaço de terra ficava ali no fogo, então cria o óxido de ferro, que é vermelho, que é como a ferrugem, né? A terra, que é mineral, vai tomando tonalidades diferentes. Umas indo mais para o laranja, amarelo, umas amareladas, outras para vermelho intenso. E ele aproveitava isso, que pigmenta bastante, para usar. E na Serra da Capivara, eu confesso para você que conheço pouco da Serra da Capivara, porque o que nós conhecemos são imagens, aliás, curiosidade. Se alguém tiver curiosidade, faça a busca, veja como é difícil buscar informação na internet. Nós não temos muita informação sobre a Serra da Capivara. Ali o sangue não era usado também como pigmento vermelho do solo. O pigmento vermelho do solo é a terra, é o óxido de ferro, né? E no sangue, mais uma outra coisa. Tem coisas que a gente precisa parar para pensar. Por exemplo, o sangue, tirava sangue de onde? Porque ele não matava esse animal lá e dentro da caverna. O que ele levava para lá comer lá dentro da caverna eram retalhos de carne. Eu sugiro que vocês assistam um filme bastante interessante, é um documentário, é do Herzog. Então você vai ver nesse documentário, vale a pena, tem na Netflix, você que fez a pergunta, vai lá aproveitar, Renata, e veja como para eles chegarem lá onde eles ficavam e tem as pinturas, onde os buraquinhos estreitos que eles tinham que passar, não levavam o boi inteiro lá. Então o sangue ficou lá fora, porque ele tirou já os pedaços, os nacos de carne. E ali o sangue já escoou também. Ele não tinha esse capricho de pegar um potinho, sei lá, não tinha nem recipiente, mas vamos dizer que conseguisse lá qualquer coisa assim, um recipiente qualquer, que ele fosse lá colher o sangue para levar lá embaixo. Não. Então, a resposta em relação a isso, eu faço a sugestão, Renata, que você que fez a pergunta, veja como é difícil a busca sobre esse assunto. Eu não sei se você sabe, o professor, ele é um artista renomado, ele é conceito na biblioteca do Itaú Cultural, do conceito de intervenção urbana, ao lado de Lígia Clark, ao lado de Hélio Oiticica, ao lado de Cildo Meirelles e Paulo Bruschi e muitos outros artistas importantíssimos do Brasil. O professor Dante está ao lado das pessoas que marcaram a história da arte no Brasil. Ele é um dos poucos artistas que faz arte pela arte, que expõe pelo mundo afora. Não expôs ano passado por conta do coronavírus, nem esse ano, né, por conta do coronavírus,
mas ele não para de receber convites para expor na Itália, na Espanha. Próxima exposição deve acontecer no Canadá, segundo eu fiquei sabendo, uma andorinha me contou, né? Tem muita gente querendo conhecer não só o seu trabalho como professor, que é exatamente o que todo mundo falou aqui, um excelente professor que ensina com a boca cheia, né? Porque sabe do que está falando, porque a boca fala que o coração está cheio, e não é uma pessoa que foi lá no Google, colocou umas imagens e fica se dando de dar o direito de dar aula, né? O Dante tem o lugar da fala de história da arte, porque ele é um cara que marcou a história da arte no Brasil, e vocês estão em boas mãos, estudando com material confiável. Isso é uma coisa importante, né, Dante? É confiável estudar a história da arte na internet, hoje, por aí? Eu falo, vou estudar a história da arte. Eu dou um Google, Van Gogh. As datas vão estar certinhas, eu vou aprender? Um problema sério. Vão estar certas? Lucas, um problema seríssimo, viu? Um problema seríssimo porque, por exemplo, o que o Lucas mencionou, a Enciclopédia Itaú Cultural, ela é org, né? .org. E então ela tem credibilidade. Ela tem, aliás, eu sou verbete lá. Eu exponho agora. Eu não tenho como fazer a minha página, colocar minha página. Agora, nós vamos dedicar hoje mais para nosso debate aqui do que colocar a minha. Mas se você colocar meu nome no Google, aparece alguma coisinha lá, viu? Pode aparecer das minhas exposições, meu nome aparece por lá. E tem aí, vai aparecer algum lugar, tem coisas de obra. Tem museu que tem meu trabalho, né? Museu de Arte Brasileira da FAAP tem, né? Tem. Aliás, eles vão fazer uma página agora, a Google vai fazer para o Museu de Arte Brasileira enfim, mas voltando no que o Lucas falou, que eu sou verbete lá na Itaú Cultural, também tem lá, tem algumas obras minhas na Enciclopédia Itaú Cultural, se colocar lá vai ver, e tem no conceito, termos e conceitos, é uma boa busca. Aliás, estou fazendo uma dica, estou dando uma dica para vocês que querem fazer, depois vou responder o que o Lucas falou. Vocês fazem busca, ela tem termos e conceitos. Então, você quer saber sobre impressionismo. Então, você põe termos e conceitos e você vai lá no impressionismo e clica, aparece uma página. Não é muito, mas suficiente para você sair do zero, por exemplo. Né? Aquilo que você já sabe, se você tem livros que falam sobre isso, você não vai precisar deste. Mas tem outras coisas, questões técnicas. Muito obrigado, Amélia. Questões técnicas, por exemplo, o que é afresco? O que é uma pintura, um mosaico? Falamos de mosaico outro dia numa das lives aqui, né? Então, você coloca lá e vem, eles têm, e é fiel, e tem crédito, tá? Então, a Enciclopédia Cultural é uma boa busca. Existem outras, mas cuidado, porque, agora indo para a questão que o Lucas levantou, tem muita coisa ruim, muita coisa equivocada. Nas minhas buscas, e faço também minhas buscas, além de. Aqui a minha Bíblia, eu fico todo de frente para a minha biblioteca aqui, o meu computador fica no espaço aqui, tem biblioteca aqui, e lá no meu ateliê, que é uma outra casa, aqui dentro do meu terreno, da minha área aqui, que eu tenho uma área grande, lá tem uma biblioteca específica só de... Enfim, a busca na internet é um pouco complicada, sabe? Por exemplo, vou fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, você vê a data de uma obra, puxa, tem variações, ou então não explica que, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo rápido, o Manet, eu conhecia muito uma obra do Manet, que é o Fuzilamento de Maximiliano, que foi se fez imperador no México, né, no século XIX. Ele era austríaco, mas foi mandado pelo Napoleão III da França. Foi mandado para lá porque a França estava querendo ocupar aquela área. Mas, enfim, o Manet fez
eu conheci aquela obra. Aí eu estava no a Fine Art de Boston, e de repente tem uma lá, outra obra dele, e que na internet ela é indicada totalmente avessa. Eu estou lembrando de um equívoco que é postado e as pessoas replicam. E aí não é mentira, porque as pessoas não querem mentir. As pessoas estão enganadas. Mas esse engano, esse equívoco, se expande. Né? Vocês mesmos sabem. Agora está uma onda do sujeito pega aí uma obra e coloca lá no Facebook. Né? Ele não tem nenhuma afinidade com aquilo, mas ele quer mostrar alguma coisa que ele... Ok, algumas pessoas têm afinidade, eu sei disso. A gente vai fazer uma busca, vai olhar uma obra, mas são equívocos mais grosseiros, sabe? Para não falar que são... Parece até que é com maldade que às vezes as pessoas postam lá. Então, a internet é uma faca de dois gumes. Um lado corta de um jeito, outro de outro. Dante, outra pergunta aqui no Instagram, da Iris. Ela falou, a história de Caravaggio também se acha muito pouco. Você podia falar da exposição, das exposições, você foi do Caravaggio, tirou fotos exclusivas, né? Então, Caravaggio, isso que o Lucas está falando é porque eu até coloco uma foto no curso lá. Eu falei para vocês, às vezes eu fico envaidecido com algumas coisas. Né? Então, essa exposição chama Caravaggio por Dentro. E ela foi uma exposição que aconteceu no Palazzo Reale de Milão, que o Palazzo Reale era o antigo palácio do rei italiano, que fica de frente, para quem já passou por lá, às vezes muita gente passa ali e não sabe o que é e passa, porque por fora esse palácio não é que não seja bonito, é lindo, ele é monumental, ele é grande, mas tem tantas outras coisas que não chamam atenção. A riqueza é lá dentro. Uma pena ainda que ele foi bombardeado na Segunda Guerra, mas foi restaurado, etc. E ele é do lado da Catedral de Milão, do Duomo de Milão. Então, bem do lado. De um lado é a Galeria Vittorio Emanuele, que foi o último rei italiano, ou vamos dizer, o rei italiano que unificou a Itália em 1860. E do outro lado é o Palazzo Reale, que tem exposições lá dentro. Lá hoje é só museu. E do lado tem o Museu del Novecento, que é outro museu, num outro prédio bastante interessante também. Mas, enfim, Caravaggio... Mas o Caravaggio tem um pouco mais. É que a cena da Serra da Capivara, que eu comentei que tem pouco material na internet, mas o Caravaggio tem, sim. Precisa achar o caminho da busca, sabe? Então, eu digo... Tem, e tem boas imagens também. O Caravaggio é um caso daquele, voltando à sua questão, Lucas, sobre a credibilidade da informação na internet. Observe que tem algumas obras do Caravaggio, que eu agora aqui não vou recordar os nomes, mas tem uma que está na Igreja dos Franceses. Igreja dos Franceses, ou Basílica dos Franceses, eu sei que ou é a Rua dos Franceses, na Igreja dos Franceses. Bom, é simples. Tem a Piazza Navona, que é uma praça reelaborada em Roma, e tem uma ruazinha paralela. Essa ruazinha paralela tem essa igreja. Lá tem duas obras do Caravaggio. Mas essas duas obras do Caravaggio não são as obras originais. Entende? Então, tem muita coisa assim, quando você vai fazer a busca lá, eu sei porque eu já fui lá ver. Elas não são as obras originais. Porque as obras originais estão em outro lugar. Aí, quando sai lá a obra, tem dois lugares. Você fala, onde que ela está? Onde que esta obra está? Mas só para voltar rapidamente à questão do Caravaggio. Então, o que tem muita informação equivocada na internet. É uma pena, porque é um meio maravilhoso. Eu uso muito, vocês devem usar também bastante. É necessário usar. Professor, com a pandemia, muitos museus começaram a mostrar acervos em visitas virtuais. Qual a sua sugestão para nos guiar e aproveitar essas visitas? Eu preciso conhecer a história da arte, né, professor? Para compreender esse passeio no museu, o passeio no museu
eu queria fazer a primeira sugestão para quando vocês forem no museu. No Museu de Arte de São Paulo, por exemplo, estou pegando um museu grande, né? Se for no MASP, num dos museus, ou no MAN, Museu de Arte Contemporânea, no de Arte Moderna, ou no MAC, Museu de Arte Contemporânea, né? O MAN é Museu de Arte Moderna, ou noutra cidade, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem, já falamos isso, até no Rio Grande do Sul, falamos do Paraná, Florianópolis tem, e indo para a Bahia tem, todas as grandes cidades têm. Estes museus, a gente consegue, num dia, fazer o passeio, fazer a visita a grande parte dele, se não ele completo. Mas, quando a gente visita um museu grande que eu estou falando, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ir para Nova York, conhecer o Metropolitan Museum de Nova York, não dá para falar assim, eu vou sair andando lá. Não, seleciona uma parte. Fala assim, olha, eu quero saber tudo. Quanto tempo que eu tenho para isso aqui? Você vai numa excursão, às vezes o sujeito vai numa excursão, a pessoa vai numa excursão, e ele tem assim, hoje vamos no Metropolitan, visita no Metropolitan. Então, sai do hotel às 10. Lá eu acho que abre tipo 10, dependendo da época do ano, por causa do frio, abre mais tarde. Esquecendo pandemia, tá? Abre às 10 no frio, mas no verão abre mais cedo. Enfim, aí o sujeito chega lá 10h30, 11, porque saiu do outro, aí vai comprar o ingresso, ou então tem para entrar, chega meio-dia. O tempo que ele vai ficar lá é pouco. Então, selecione uma ala que você tem mais curiosidade. Um museu grande, não dá para fazer, eu vou dar uma passadinha no Egito, depois eu vou ver os impressionistas do Monet, né? Estou lembrando alguém que falou aqui do Monet, aqui nos comentários, no chat aqui, e não dá. Eu já tive essa experiência, porque a gente chega muito guloso. Eu chego guloso lá nos museus. Mas aí, com o tempo passado do tempo, você vai selecionando. Não dá. Quantos dias eu vou vir aqui? Eu vou vir 2 dias. Então, eu vou ver se eu vejo isso aqui hoje, amanhã esse, ou de manhã isso, à tarde isso. Por exemplo, você vai ver o Egito, você se encanta com as múmias, com os desenhos, com partes das construções, porque o museu tem muita coisa. Aí você fala, eu quero ir ver o Monet, né? Você tem que ver o Monet, você tem que ver aquela tela que tem 12 metros de largura, assim, por 3, ela tem um pouco curva, né? Um pouco não, ela tem uma curvatura, assim. Como é que faz para você conhecer essa obra? Eu quero ver as obras do Van Gogh que tem lá, que são espetaculares, são maravilhosas. Aí, e outra, a gente também fica embriagado com a arte, né? A arte nos embriaga. E aí você fica tão falando, eu preciso administrar essa emoção que eu estou sentindo diante de tanta maravilha. E aí você precisa parar para tomar um café, comer alguma coisa, relaxar, já é mais tempo. Então, eu não sei se eu estou respondendo muito lá a questão da participante, aqui, nossa querida participante, mas que... E outra, eu vou conhecer, e num museu, só para concluir, Lucas, num museu que tem, por exemplo, tem os ala dos impressionistas, por século, né, mais ou menos dividido por século. Tem a ala quero ver Renascimento, porque tem muita coisa de Renascimento também. Então, agora, se você vai e não tem uma informação sobre o que foi o Renascimento, por exemplo, o Renascimento existiria se... Renascimento existe... Vou fazer uma pergunta para você, que você deve ter estudado história da arte. Renascimento existiria sem as cruzadas? As cruzadas do século XIII, XIV, que saíam da França, saíam de outras partes da Europa para conquistar a Terra Santa, que isso não vai entrar aqui no mérito, mas na aula eu explico muito sobre isso. Por quê? Porque eles enriqueceram. O gótico, o período gótico, que antecede o Renascimento, ele é o momento do enriquecimento de uma população que vai transformar-se nos burgueses do Renascimento,
Não é assim, olha, entramos no Renascimento, agora surgem os burgueses, agora surgem os mecenas. Então, olha, se não tem burguês, não tem mecenas. Aliás, quem é mecena? O que é mecena? Mecena é o sujeito que patrocina, né? No Brasil, o maior patrocinador, o maior mecenas do Brasil foi a Petrobras, durante um tempo, para a cultura, para a área da cultura. Não vem ao caso a discussão nenhuma em nenhum aspecto aqui, tá? Mas patrocinava filmes, né? Quantos filmes a Petrobras ajudou a financiar e tal? Então, mecenas é isso. Só que naquele tempo, no Renascimento, o mecenas era um banqueiro, como da família Medici, que contratava só assim, tipo Leonardo, né? Contratava Michelangelo, né? Era esses, né? Rafael, que contratava para fazer seus trabalhos. Isso no âmbito da arte. Mas contratava também Maquiavel. Maquiavel era funcionário, junto com o Leonardo, né? Mas isso eu conto lá. Ih, já dá uma vontade de começar a falar do Maquiavel, rapaz. O pessoal deve estar explodindo. Não, então, é porque eu fico assim, eu vejo que eu fico até vermelho quando eu começo a falar assim, eu gosto, né? Eu amo isso. E o Maquiavel e o Leonardo foram numa missão. Eles saíram de Florença, que é a terra deles, né? Maquiavel de Leonardo. Eu não falei Michelangelo, não, é Leonardo, né? Se eu falei. E o Duque era brigado, as duas cidades brigadas, e ele encomenda, atribui aos dois irem lá. Um, que era o Maquiavel, ele era secretário, né? Dos príncipes, e ele é levado para lá, né, da família, enfim, os Medici, e depois, inclusive, dos Borgia, né, dos Cesare Borgia, mas, enfim, ele vai trabalhar, por isso ele vai escrever O Príncipe, que é o livro O Príncipe. Mas eles vão lá para fazer uma missão diplomática, e o Leonardo vai para fazer uma missão diplomática. Então, esses poderosos é que contratavam. Aí ele vai para lá, para Milão, e o Duque de Milão, ele se oferece trabalhar para o Duque de Milão e não volta mais para Florença, e o Duque de Milão contrata-o. O Duque de Milão contrata-o. E ele vai fazer o quê lá? Ele não vai pintar. Não pensa que ele ficava pintando. Não. O Leonardo ficou mais contratado como alguém. Ele começou fazendo o seguinte: medir a temperatura da água para a duquesa tomar banho. A temperatura da água para ela tomar banho, ele que media, vai ver qual que era a temperatura adequada. Por que ele fez aquela pintura da Mona Lisa? Por que ele fez uma outra pintura por exemplo, da Anunciação? Por que ele fez outra obra que também tem muito equívoco? Do Leonardo. E olha que tem muita coisa sobre ele. Ele tem a Madonna da Gruta, né? Que o nome precisamente não é esse, é a Madonna que está na gruta. Ele fez uma pintura e ele fez uma pintura que criou uma confusão, porque ele fez a Madonna com um cordeiro, o João Batista e Jesus. Só que ele pôs a condição de Jesus, a posição do Jesus, no lugar não é no lugar, e deu uma confusão que quem encomendou para ele não queria essa confusão, porque estava João Batista como o poder de Jesus. Então, ele vai fazer uma exatamente igual. São duas pinturas que ele tem da mesma concepção e que dá uma confusão. O sujeito põe lá na internet a data dessa com aquela, onde está, onde foi feita, qual. É uma confusão. Então, a gente precisa aqui peneirar. É por isso que eu gosto de... Me adiantando aqui, falo. Não, e complementando aqui a pergunta da nossa colega, falando sobre esses museus que estão em exposição, que a gente pode visitar, eu acho bem interessante, mas eu sou uma pessoa, como eu sou um amante de história da arte, eu não sou estudioso de história da arte, é como tem a Biblioteca Nacional, né? Às vezes, eu gosto muito de literatura também, né? Se eu ir lá, se eu sou um estudioso de literatura, o Museu da Biblioteca Nacional é maravilhoso, tem tudo para a pessoa ir lá, pesquisar, ver, etc. E a mesma coisa esses museus, tem tudo para um historiador de arte, uma pessoa que já tem uma visão
lapidada, poder apreciar e não passar por essas obras como se fosse uma figurinha, né? Ah, mais uma figurinha, mais outra figurinha, e passando, pronto, vi todas a exposição do Museu do Louvre, vi tudo, né? Vamos supor, né? E é por isso que eu gosto muito e talvez quem vai para fora tenha essa sensação de você visitar um lugar e ter um monitor ali falando para você, ó, aqui é que onde os gregos tomavam banho, aqui é que teve tal coisa, porque senão você vai só ver uma ruína muitas vezes, né? E a mesma coisa para quem não entende de futebol, como eu, assistir um jogo de futebol, professor, e não ter o narrador, né? O Galvão Bueno, que era na minha época, eu não sei quem que é hoje, mas não ter um narrador falando quem que é cada jogador. Na época do Silvio Luiz, você nem conhece. Silvio Luiz, não, acho que eu já vi Silvio Luiz da Band, né? Sim. Você vê um jogo de futebol, você só vê a bola andando. Ah, a bola, gol. Mas quem que é o pessoal conhece o nome do jogador, quem saiu, quem entrou, quem não, tipo, quem que de clube aquele jogador veio, que veio para um lado e foi emprestado para o outro, foi vendido para fora, depois vendido para dentro, aquela coisa toda, né? E é isso que às vezes um historiador traz para a gente, um narrador de futebol traz para a gente, que é quem são esses jogadores, o que está por trás daquela história. Muitas vezes o jogador pega a bola, aí ele fala de que clube ele veio, são tantas curiosidades para contextualizar aquele jogador que faz o jogo ficar interessante, né? Senão não teria o narrador. Então, visitar uma exposição de arte, que o curso do Dante é uma exposição de arte praticamente, é uma viagem no tempo pela história e pelo tempo também, né? Pela história e pela arte, porque você vai andando pela pré-história até chegar nos dias de hoje, passando por Duchamp, Van Gogh, todos esses artistas, e o Dante narrando, te mostrando isso. Então é demais, né, professor? Obrigado. Eu espero só fazer um bom trabalho. Duas coisas. Eu queria comentar algumas coisas enquanto você falava sobre isso. Só cuidado também com esse monitor. Eu fui monitor da Bienal, eu sempre gostei da história da arte, né? Eu era aluno da faculdade lá em São Paulo, na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, e eu fui fazer um curso de História da Arte lá na Bienal. A Bienal oferecia um curso de História da Arte que era aberto para todo mundo, numa sala muito grande, e com o Fábio Magalhães. Fábio Magalhães foi o curador-chefe do MASP e trabalhou depois no Ministério da Cultura, belíssimo trabalho, e ficamos amigos, naturalmente, ficamos amigos. E o Fábio Magalhães dava o curso, e depois daquele curso selecionava 10 monitores. E eu tive a sorte, me empenhei demais, de ser monitor por 2 vezes, por 2 anos, mesmo enquanto eu era aluno da faculdade. Tinha que me ajeitar nos horários, umas coisas assim, né? E fui monitor já da Bienal Internacional de São Paulo, duas edições. E agora já fui monitor e eu me lembro que as dificuldades que eu sentia, tá, como monitor. Quero chegar ao seguinte, é que eu já vi monitores, por exemplo, eu vi algumas pessoas lá de Salvador que conhecem bem, lá tem uns monitores que parece uma gravação, né? Eu não estou falando mal da sua cidade, não, é uma cidade belíssima, mas não dá nem tempo, o sujeito fala, pega um garoto aí, que ele tem um decoreba que é terrível, né? Então, está me sentindo nas aulas de História e Geografia. Aliás, isso eu aprendi, e vou falar o nome de um amigo que é um economista, né, que sempre falava uma coisa, e eu aprendi com ele isso, que História e Geografia deviam ser estudados juntos, não separados, porque o professor de História não sabe a Geografia, o da Geografia não sabe História. No meu curso, eu apresento para vocês todas as aulas, salvo agora, quando já estamos na arte moderna, não precisamos mostrar o mapa da Europa ou dos Estados Unidos. Mas, desde a primeira aula, quem é aluna minha aqui, aluno meu aqui, que disse, sabe disso, eu apresento o mapa e aponto o caminho, o trajeto, o mapa do mundo é necessário que a gente tenha na cabeça. É importantíssimo. Então, a geografia é muito importante, sim, para aprender a história. E a história com a geografia. Por exemplo, nós falamos do Renascimento agora há pouco aqui.
Se eu digo para você o seguinte, a navegação estava sendo estimulada, os burgueses milionários de Florença, que patrocinavam a arte, então eles patrocinavam também ciência e pesquisa. Então, vejam um outro trabalho que o Leonardo fez, viu? Só curiosidade. Eles queriam chegar de Florença, para quem conhece, mas então por isso que é bom conhecer já o mapa. A Florença fica no meio da bota, tá bom? Ó, botinha da Itália, né? Embaixo a Sicília, no meio Roma, um pouquinho mais para cima Florença, né? Tá ali no meio, não é litoral. Florença deve estar em uns 100 quilômetros dos 150, 200 do litoral. E do litoral Mar Tirreno, não do Mar Adriático, né? Do lado do Tirreno. Então, eles queriam fazer um canal que saísse de Florença e chegasse no mar. E porque eles tinham o Rio Reno. Ou, desculpa, o Rio Arno. O Rio Reno na Alemanha. Eles tinham o Rio Arno. E queriam passar por lá, mas não podia, porque Florença era brigada com Siena. E com Pisa, mais do que com estas ainda. Pisa, mais ainda, porque o Rio Arno passa em Florença, desce e passa e vai desembocar no mar. Passa próximo dessas cidades bonitas como Siena, Lucca, próximo, só aquele caminho para chegar até no mar. Então, eles queriam abrir aquilo ali para que a embarcação fosse e voltasse. Mas tinha um problema lá com o Ducado de Pisa, onde tem a Torre de Pisa. O que eles pedem para o Leonardo? Qual é o projeto que eles pedem para o Leonardo? Desviar o rio da cidade de Pisa. Só. É curioso, né? Isso eu falo nas minhas aulas. Então, compreender um pouco de geografia é importante. Conhecer o mapa, saber onde ficam algumas coisas. Isso eu falo para os alunos. Aliás, eu ponho lá, é sobre isso que eu estou falando na minha aula, para quem assistiu, sabe que eu aponto o caminho todo, falando, esse brigava com esse, então ele vai tentar. E o Leonardo chegou a fazer o projeto topográfico. Tem uma aqui no Instagram que perguntou sobre o Caravaggio, se ele teve influências teatrais. Eu lembrei da gravação da sua aula sobre o Caravaggio. Então, o Caravaggio, olha, o teatro, nesse tempo, de 1600 aproximadamente, quando ele está produzindo, o teatro não era uma atividade cultural, como hoje nós temos teatro ali, tem um grupo que faz. Eu acredito que mais que o espírito, se nós pegarmos um pouco da pintura de alguns artistas, vou pegar do Renascimento, que é antes dele, vou pegar aí o Michelangelo, quando ele pinta o Juízo Final, na Capela Sistina. Se você pega ali onde tem o diabo batendo com o remo nos pecadores que estão indo para o inferno, aquilo é dramaticidade. A dramaticidade. O que acentua no Caravaggio é a luz e sombra. E a mistura que faz, que isso aí é Wolfling, vai falar sobre isso, que esse é o pictórico, que não é linearidade, é pictórico, quer dizer, a tinta que vai se misturando entre a figura e fundo, que aí já é a teoria Gestalt, né? Figura e fundo, para quem sabe, eu vejo que tem muitos colegas professores aqui acompanhando a gente, sejam bem-vindos e deem suas contribuições aí. A questão é que, por exemplo, quando ele coloca uma sombra na face aqui de um lado, a luz está aqui e aqui a sombra, essa sombra aqui emenda com o fundo. Então, não tem o recorte, por exemplo, do rosto em relação ao fundo, como acontece com o meu aqui na cadeira e com o fundo, com aquelas obras lá no fundo, né? Tem umas obras de arte lá, que é esse. Que mão que é esse aqui? Essa aqui é da Tomiotaki. Já pensou em deixar uma obra escrita sobre seu conhecimento? Fátima, obrigado. Eu já pensei sim, mas eu acho que ainda eu não fiquei tão atrevido.
eu ainda estou um pouco comedido nesse sentido. Eu precisava ficar um pouco mais atrevido e desconsiderar o que as pessoas vão achar. Até porque... Professor, é legal a obra escrita, mas você não acredita que, tendo todo esse conhecimento do seu curso online, que o mundo hoje nos permite ter isso, porque eu acho que 100 anos atrás isso seria impossível. Ele não é mais poderoso, mais transformador, faz a pessoa acompanhar, porque quantos livros tem dessa grossura que as pessoas não leem? E diferente das aulas, porque a gente acompanha os alunos fazendo, eu sei que é um dos... Lucas, enquanto eu falava... Rapidão, não sei se você sabe, é um dos cursos online onde tem mais participação, porque eu tenho acesso a outros cursos online, assim, lá onde o curso é hospedado, a gente acompanha, assim, o envolvimento das pessoas com o curso. É um dos cursos que tem mais participação, que as pessoas fazem ele, vão acompanhando, vão assistindo, e diferente que talvez tivesse uma obra sua desse tamanho e para ficar na estante, né? Sabe que, olha, Lucas, enquanto eu falava, me passou pela cabeça não exatamente o curso só, mas também essas nossas conversas. Porque daqui já saíram. Porque na hora que eu começo a falar de alguma coisa, eu sinto que eu entro em transe, né? E falando em transe, a gente começa a receber as entidades. Olha, estou brincando, né? Eu não creio em nada disso. A entidade é o nosso conhecimento acumulado que a gente não lembra que tem, né? Então a gente começa a escarafunchar a memória e trazer coisas do nosso baú, né? do nosso baú da memória, e elas fluem. Né? Mas para isso acontecer, é como também quando eu estou lá no meu ateliê, que eu estou num projeto de arte, eu vou desenvolver um trabalho e preciso de criar. Se eu não me isolar um pouco do mundo e permitir que minha cabeça abra a portinha do inconsciente e deixe fluir, correndo os riscos de errar, não tem problema. Aqui eu corro muito risco de errar. Eu estou falando há 1h20 com vocês. Será que eu não me equivoquei em algum momento? Claro que sim. Possivelmente me equivoquei. E me equivocarei muitas vezes. Porque essa abertura, ela, às vezes, ela se mistura, porque às vezes são memórias um pouco distantes, mas de qualquer maneira, elas fluem. O mais importante para mim é quando eu consigo fazer uma relação entre essa e a outra. Por isso que eu não me dedico muito à precisão com datas. Algumas são necessárias, muito. Alguém falou do Monet aqui, do Claude Monet. Se não pensarmos em impressionismo, 1874, ele tem data. Tem data. Agora, períodos tem que saber aproximadamente no tempo e no espaço. Nós estamos batendo bastante, eu estou vendo que outras pessoas estão colocando aí e concordando com essa questão da geografia e da história. Mais importante na história da arte é você compreender o contexto. Não é decoreba de data. Professor, quer finalizar com essa pergunta aqui? Quando puder, deve ser, responder por que dizemos barroco no Brasil, se o barroco de fato foi na Europa no século XVII, sendo que esse tipo de arte foi no século seguinte, podemos dar, que bom, Carlos, ou José Carlos. Olha, é Carlos José, viu? Que bom que você falou isso. Que bom. Inclusive, o Lucas deve ter se lembrado da nossa aula, porque na nossa aula eu bato muito isso aí. O barroco aqui começa a acontecer muito tardiamente, 100 anos aproximadamente depois, né? Porque para chegar, o barroco aqui não teve um desenvolvimento da arte assim para que se chegasse num barroco espontaneamente. E nós não tínhamos uma tradição artística no Brasil antes desse período, né? Que vai coincidir um pouco com a chegada mais tarde, um pouquinho, com a missão francesa, né? Chamada Missão Francesa de Dom João, que vai trazer os franceses para trabalharem aqui, estimular, montar
a Escola de Belas Artes, ou museu, que vai virar o Museu de Belas Artes, enfim. A questão é que não tinha uma tradição brasileira, né, Carlos José? E até porque o barroco chega no Brasil através das como nós vamos dizer, até me lembrei, alguém está falando de filme, eu não consegui ler inteiro, porque é meio longa, e eu não li, lembrei de um filme aqui, que chama-se Silêncio, que fala dos missionários católicos, né, que são os como o Padre Anchieta, né, que foram para o Japão. É um filme belíssimo, se alguém puder assistir, é cinema, hein? Cinema de primeira linha, não é filme para... Não é um filme assim para você assistir com a família, aquela, né, entretenimento. Ele é um filme pesado, bom, mexe com a nossa alma, inclusive, né? E esses aí dois jesuítas vão para lá, para o Japão. Então, nesse período dos jesuítas, chama Silêncio, tá? Se alguém quiser, chama Silêncio, eu lembrei. São 2 jesuítas que vão lá resgatar um monge que foi para lá e praticamente se transformou em budista. Olha que interessante. São 2 jesuítas que... Era um jesuíta que estava lá e não voltou, porque ele ficou com os japoneses, porque ele adotou a filosofia budista. É lindo o filme, é lindo. Vai com questionamentos em coisas lindas, sabe? É violento às vezes, mas é lindo. Bom, voltando. Os jesuítas... Zé Gato está com 2 aqui, com 2... Viu, Carlos Zé? Os jesuítas que trouxeram informações artísticas, quando eles vêm para catequizar aqui no Brasil, Martin Scorsese, alguém lembrou aqui o Cid, olha lá, ó, maravilha, é isso mesmo, deve ter assistido, é espetacular, né? Eu acho. Então, e Martin Scorsese, então, aí que começa a aparecer alguma coisa, começa a se construir igreja. Por que ia ter igreja aqui? Vinham para explorar, somente explorar. Quem vinha da Europa vinha para explorar, tirar o que dava para lá, comércio e levar embora. E os índios estavam por aqui, e os escravos que vão começar a vir. Então, a igreja começa a surgir nesse período, pequenas capelas, que nós nem temos muito mais. Parece que São Paulo ainda tinha uma igrejinha da colônia, uma igreja, mas bem modesta, na periferia de São Paulo. Parece que tem uma lá. Bom, então, o barroco está acontecendo lá em 1600, nós falamos do Caravaggio aqui, pô, é o Redondão, Bernini, 1650, Bernini fazendo aqueles espetáculos de arquitetura maravilhosas. E vai chegar aqui em 1750, 60, quando começam a fazer as igrejas aqui, não, vamos dizer assim, não influência, sendo generoso, vamos falar da influência europeia. Mas lá na Europa, quando ela começa a chegar, ela já começa a chegar também com uma carga meio do exagero gótico. Desculpa, rococó, volta do exagero rococó. Então, no Brasil, o barroco brasileiro, ele está mais para o rococó do que para o barroco tradicional romano. Romano, que eu quero dizer, que é da igreja romana, né? Porque nós já falamos aqui, eu já mencionei aqui. Se você não souber de Lutero, você não entende barroco. Se você não souber que existe Martinho Lutero, que fez as teses, que questionou a igreja católica romana, você não vai entender o que é barroco. Você pode até olhar, ver a imagem, bonito, olha aqui Jesus morrendo. O santo São Pedro sendo torturado, enfim, santo, eu não sei os santos, enfim. Você pode ver, mas você não vai compreender por que aquilo foi feito. Né? Por causa da contra-reforma. Martinho propôs a reforma, a igreja propõe uma contra-reforma. Mas vamos ficar por aqui e falar do barroco, que você falou do brasileiro, né, Carlos? Então, ele chega com uma carga estilística rococó, mas com a diferença do rococó, porque o rococó é palaciano. O rococó, ele não tem
ele não está associado à religiosidade. E aqui no Brasil ele é um rococó religioso.